Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Aqui estamos para falar sobre o Grêmio, porque olha, ficar de olho no Grêmio nesses últimos jogos, tirando o jogo contra o Botafogo, que já dá para considerar meio que um ponto fora da curva desse Grêmio, tá difícil. Vou falar aqui sobre a derrota 2-0 para o São Paulo e também já um pouquinho sobre o momento muito preocupante do Grêmio de Luiz Castro. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários e se você é gremista, envie este vídeo para outros gremistas. Vamos compartilhar aqui essas sensações bem ruins que o Grêmio está nos passando. Bom, vamos falar sobre o jogo de ontem. Derrota 2-0 para o São Paulo no Morumbis. Sempre contando para vocês um pouquinho de bastidores da vida de uma gremista que mora longe. O jogo foi 1h30 da manhã aqui na Espanha. Esses jogos do Campeonato Brasileiro, meio de semana, 9h30 da noite aí no Brasil, né? 9h30 mais ou menos. Tem sido 1h30 da manhã aqui para mim. Eu já tô pensando que quando trocar o horário, porque aqui ainda tem horário de verão, vai ser 2h30 da manhã. Mas enfim, enquanto tá sendo 1h30 e eu tenho semanas nas quais eu consigo me organizar, por exemplo essa, para poder ficar acordada até mais tarde, ok, estou conseguindo assistir o primeiro tempo. Assim como eu fiz no jogo contra o Botafogo, assisti a primeira parte e fui dormir depois. E hoje de manhã vi o segundo tempo, com uma sensação muito diferente do que a gente tinha visto no jogo contra o Botafogo, né? Cara, o jogo do Grêmio foi... Não sei nem se dá pra dizer jogo, porque o Grêmio não entrou em campo. A gente só viu o São Paulo no jogo. E podia ter sido muito pior, né? Foi 2-0, mas podia ter sido muito mais. Eu fui dar uma olhada nas estatísticas. Foram 18 finalizações do São Paulo e 5 do Grêmio na partida. No gol, então, praticamente o Grêmio não finalizou no gol do São Paulo. O XG de gols esperados pro jogo teve uma hora, no final do primeiro tempo, acho que foi, antes de eu ir dormir, que eu fui olhar e do Grêmio era 0,000, ou seja, não se esperava que o Grêmio fizesse absolutamente nada na partida. Isso dá um pouquinho do tom do que só o algoritmo, só os números têm a sensação do jogo, né? Porque assistindo era ainda muito pior. A sensação era de que o Grêmio tinha uma estatística negativa de conseguir encontrar o gol. Realmente um jogo muito ruim do Grêmio. E mais do que um jogo ruim, pontos de muita preocupação daqui para frente. Porque a gente tem vamos dizer, eu tenho a ideia de que a gente precisa dar tempo para os técnicos, né? Porque é muito difícil montar um time, é muito difícil encontrar um coletivo, é muito difícil formar uma equipe. São poucos os casos de que, de uma forma muito rápida, isso acontece, geralmente com elencos de um nível muito absurdo, isso consegue. Mas dentro da realidade do que é o Grêmio hoje, né, é muito difícil realmente. E teve muitas mudanças, troca de técnico, troca de praticamente todo o elenco, são muitas mudanças mesmo. Mas assim, eu esperava que no dia 12 de fevereiro o trabalho do Luiz Castro estivesse num patamar acima, né? A gente já conseguisse identificar uma cara para esse time do Grêmio, a gente já conseguisse ver um Grêmio resolvendo os problemas já, dá para dizer, quase históricos, porque nos últimos 4, 5 anos o problema do Grêmio é o setor defensivo. A gente tem geralmente peças que nos dão um caminho para solucionar ofensivamente, mas se o Grêmio continua sofrendo a quantidade de gols que sofre, e eu tenho batido nessa tecla aqui há muito tempo, não dá para competir. O Grêmio não vai conseguir competir sofrendo a quantidade de gols que sofre. E isso é muito preocupante. Mais do que os resultados que são ruins, nos últimos 6 jogos, são 3 derrotas, 1 empate e 2 vitórias, sendo que uma delas foi um jogo feíssimo naquele jogo com o Juventude, com o Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho. Por isso que eu digo que a vitória contra o Botafogo ela é uma ilha, porque foi o melhor jogo do Grêmio na era Luiz Castro, mas foi o único. Do resto a gente tira muito pouco, muito pouco. E é tudo muito preocupante, né? Uma linha defensiva que não é contundente. Todo mundo entra na área do Grêmio. A facilidade com que os adversários chegam próximos à área do Grêmio e a facilidade com que, com um passe, o rival consegue acionar o cara do time que tá dentro da área do Grêmio é um troço absurdo. E tanto faz a quantidade de jogadores que estejam na linha defensiva do Grêmio. Ninguém é contundente o suficiente para bloquear esse cara.
O que a defesa do São Paulo fez ontem com o Carlos Vinícius, que eu fui olhar, ele teve 10 ações com a bola, ou seja, o São Paulo não deixou o Grêmio acionar o Carlos Vinícius. Pelo lado contrário, todos os jogadores do São Paulo acionaram o Calleri quando eles quiseram. Então, todo mundo hoje pisa na área do Grêmio. Isso é um problema. Porque se tu não consegue fazer com que o adversário não se aproxime da tua área, tu tem menos chance de tomar gol. E se tu tem menos chance de tomar gol, tu tem chance de ser competitivo e de conseguir brigar por coisas. O problema é que o ponto defensivo do Grêmio ele já é crônico, são muitas temporadas. E aí eu tinha esperança de que o Luiz Castro fosse olhar para isso, resolver isso e depois ir pouco a pouco para o resto. Porque o Grêmio tem problemas em todas as linhas. Tem problema na linha defensiva, que é pouquíssimo contundente, não consegue evitar que o adversário pise na área, não consegue, e 18 finalizações do São Paulo, e repito, teve bola na trave, pênalti perdido, o São Paulo podia ter goleado o Grêmio amplamente ontem. O meio de campo, eu acredito que nós temos boas peças, mas o meio de campo do Grêmio não funciona. Primeiro porque não é um meio de campo que consiga marcar, a gente perde praticamente todos os duelos. Se tem um combate com ou sem bola no meio de campo, pode estar certo que o jogador do Grêmio vai perder. E é meio que independente de quem esteja jogando. Eu ainda acho que a incorporação do Noriega no meio de campo deu um pouquinho mais de contundência ao Grêmio, mas mesmo assim é insuficiente. Por quê? Porque o Arthur é um jogador com outra característica, que o Grêmio hoje não tá permitindo ao Arthur ser o Arthur. Depois, porque o Luiz Castro joga num 4-2-3-1 e a gente não tem esse cara centralizado do 3 aí da frente, porque a gente tem 2 pontas que, se não conseguem, se a bola não chega com qualidade para eles explorarem a velocidade e colocar a bola na área para o único jogador com capacidade de finalização que a gente tem, que é um fora da curva também em relação a isso, finalizar, o Grêmio não consegue fazer nada. E aí a gente não tem esse meio-campista de conexão, né? O William tem características, mas faz muito tempo que ele não joga ali e tá tendo que se adaptar. Pra mim, ainda, eu acho que um salve, talvez, seria esse cara, mas ele não consegue fisicamente estar pronto pra ter uma regularidade, sequência de jogos. Então, o Grêmio tem um problema. Na linha defensiva tem problema no meio de campo e tem problema no ataque, porque o meio de campo e a linha defensiva não conseguem fazer a bola chegar no Carlos Vinícius. E se a bola não chega no Carlos Vinícius, a gente sempre vai terminar os jogos sofrendo mais gols do que marcando. E ponto. Esse é o resumo dos jogos do Grêmio. Então, realmente, tudo é muito preocupante nesse momento. E eu quero acreditar que o Luiz Castro vai encontrar soluções. Porque eu não acho que todas as peças do Grêmio não sirvam para o Grêmio. Mas hoje, nesse momento, todas as peças do Grêmio parecem estar um nível abaixo, tirando o Carlos Vinícius. E a bola precisa chegar no Carlos Vinícius. Tá todo mundo, parece que um nível não tá nem perto de conseguir chegar ao caminho do Prime. Estão falando do Prime do jogador. E aí é muito complicado. E a linha defensiva do Grêmio tá comprometendo muitos jogos, né? São muitos erros defensivos, de tomada de decisões de jogadores experientes. Os laterais, parece que a gente não consegue, isso já também é meio crônico do Grêmio, ter laterais que consigam encaixar dentro da ideia de jogo. Os zagueiros, eu não sei te dizer quem é que é a dupla de zagueiro titular do Grêmio, porque todo mundo tá abaixo. Ontem a expulsão do Wagner Leonardo, que condicionou qualquer coisa que o Grêmio pudesse fazer na segunda parte. Então, realmente é um Grêmio que nos liga muitos alertas de que, de novo, esse ano a gente vai passar pelo que a gente tem passado nos últimos anos, né? Com a expectativa gerada pelo Luiz Castro, que, repito, vi muitos bons trabalhos do Luiz Castro e não sei se ele vai conseguir fazer isso no Grêmio. Porque até agora, repito, 12 de fevereiro, a gente viu muito pouca coisa. Tirando o jogo contra o Botafogo, que eu acho que o Grêmio foi muito bem no primeiro tempo. Pressão, intensidade, marcação, querendo roubar a bola, querendo conectar rápido com o Carlos Vinícius. Cara, a gente não viu nada disso com o São Paulo, não viu nada disso no jogo contra o Juventude. E aí, nos últimos 6 jogos, é o que eu dizia, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 10 gols marcados e 12 gols sofridos. O Grêmio já tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro e não dá. Enquanto não arrumar o problema defensivo do Grêmio, o Grêmio não vai ser competitivo, porque pode ter um cara que é o artilheiro do ano no futebol brasileiro, que se os adversários conseguirem bloquear o Carlos Vinícius, como o São Paulo fez ontem, e depois o Luiz Castro toma a decisão de tirar o Carlos Vinícius, eu jamais tiraria um cara que é o cara que pode decidir o jogo, jamais.
porque ele precisa de uma bola, às vezes meia bola, sabe? Enfim, eu acho que é tomadas de decisão erradas, um Grêmio pouquíssimo contundente. Eu repito e repito muitas vezes, parece que um disco meio riscado aqui, né? O Grêmio precisa voltar a ser um time que os adversários tenham receio de enfrentar, que vai dar combate, que vai dar guerra, que vai encher o saco, que vai marcar, que vai incomodar, que não vai deixar os caras jogarem, onde o São Paulo fez o que quis. É verdade que o São Paulo tem muito bons jogadores, mas não dá, a gente precisa voltar a encontrar a nossa raiz, cara. E a nossa raiz passa por um Grêmio chato, marcador, defensivo, aguerrido, que se negue a entregar os pontos. E o que a gente está vendo hoje é um Grêmio que não consegue fazer isso, não consegue. E aí a situação para o restante da temporada ela é preocupante. Assim, a gente está em dia 12 de fevereiro já falando que o Grêmio preocupa para esse ano de novo. É realmente muito complicado. Não sei o que vai ser daqui até para frente. Já avisando que nas próximas 2 semanas eu vou estar com muito trabalho de Liga dos Campeões, viagens, jogos, coberturas. E provavelmente o De Olho no Grêmio vai ficar 2 semanas fora aqui. O Grêmio, nesse meio tempo, tem semifinais do Gauchão com o Juventude. Eu não acho nem que a gente seja favorito, eu não sei como é que a gente vai fazer para conseguir chegar na final do Gauchão, mas assim, é o que tem, né? Teria que brigar para estar ali, para tentar ganhar o Gauchão. E depois no Campeonato Brasileiro acho que tem o Atlético Mineiro nesse meio de caminho. Enfim, é tudo complicado, né? Tudo é difícil nesse momento e tô realmente curiosa para ver se o Luiz Castro vai conseguir encontrar soluções para todos esses pontos que preocupam no Grêmio, que realmente são muitos no dia de hoje. Enfim, próximas 2 semanas provavelmente não vai ter De Olho no Grêmio, mas enfim, voltarei aqui para falar mais de Grêmio. E quem quiser me segue lá no Instagram, que eu criei um canal exclusivo para falar de Grêmio com vocês. Então tem lá no Instagram. Tá bom? Se inscrevam, deixem um like, comentem e volto daqui a alguns dias para falar de Grêmio de novo, mas vai saber o que vai ser do Grêmio. Beijo para vocês.